Café Corporativo, um oferecimento Cicobi Crediacil, uma cooperativa para chamar de minha. Café Corporativo aqui no nosso canal 25, hoje com especialista em segurança, o Sebastião Souza. Sebastião que veio lá de Guarulhos. Veio dirigindo, Sebastião? Oh, com certeza, né? Com certeza. Veio dirigindo bem. Dentro do que se espera de um especialista, sim, né? Tá certo, a gente brinca assim com um especialista em segurança, porque eu acho que o especialista em segurança deve ficar o tempo todo sendo medido pelos outros para ver se ele está usando os seus protocolos de segurança, né? Sim, mas, Aguinaldo, eu falo bastante que as pessoas em treinamento ou em conversa que eu falo, eu só tenho o nome de santo, tá? Eu não sou santo ainda, né? Então eu estou treinando para ser, né? Então eu não sou santo ainda. O Sebastião Souza é consultor em segurança no trânsito, atuando há 20 anos. Ele é técnico em segurança no trânsito pelo Senac de São Paulo, pela Unicamp. Ele é palestrante no Behavior Summit Brasil, em 2020, que foi agora recentemente. Ele é membro da Carta Europeia de Segurança Viária, ganhador do prêmio Volvo de Segurança no Trânsito. Aliás, isso é relevante demais. Ele é ganhador do prêmio Motoboy Magazine, pós-graduado em Pedagogia Empresarial e graduação em Logística e Cadeia de Suprimentos. O Sebastião Souza vem hoje falar com a gente a respeito de segurança no trânsito, né? Ou seja, o papel do motorista e de todos os outros participantes desse grande teatro que é o trânsito, correto, Sebastião? Eu gosto bastante da definição que você deu agora, Aguinaldo, porque a gente tendencialmente, quando pensa em trânsito, a gente pensa carros. E, na verdade, a gente precisa pensar trânsito como pessoas, né? Seja elas motorizadas ou não. Pessoas na rua, dentro do carro, em cima de uma moto. Exato. Eu até costumo dizer que em algumas palestras que eu faço, quando eu pergunto o que vem na sua cabeça quando eu falo a palavra trânsito, a primeira coisa que as pessoas falam é congestionamento. Congestionamento, ou seja, carro... Trânsito na cabeça das pessoas é quando você pega trânsito. Exato, né? Exato. Eu falo que, na verdade, o congestionamento é uma condição do trânsito, né? Mas a palavra trânsito já virou sinônimo de congestionamento. Então é muito comum eu ouvir falar a palavra trânsito, as pessoas pensarem em carro, então veículos parados, né? E, na verdade, a definição que você deu aí agora foi muito boa, porque trânsito é gente, né? Trânsito é gente. E eu quero trazer essa relação do trânsito, não só para o trânsito lá fora, mas em especial como que é dentro de uma empresa. Né? Por que as empresas ultimamente têm se preocupado com essa questão do trânsito? Porque eu lembro que até um tempo atrás, aquilo que acontecia lá fora, as empresas ainda falavam assim, isso não é problema nosso, né? O nosso problema é trazer o colaborador para dentro da empresa e levar de volta para a casa dele, o que ele faz no final de semana não é tão relevante. E de um tempo para cá isso se tornou relevante, não é verdade? A gente pode enxergar essa mudança de visão, né, das empresas, porque primeiro, esse colaborador ele está na empresa, ele sai da empresa e vai para casa, ele vai participar do trânsito o tempo inteiro. Sim. E o risco que ele tem no trânsito pode fazer com que ele no outro dia não vá trabalhar. E aí um outro público da empresa que aí tem uma exposição muito maior ao trânsito o tempo inteiro são aquelas pessoas que recebem o carro como benefício da função ou como ferramenta de trabalho. Então a empresa, de certa forma, tem que gerir essas pessoas para que elas também fiquem seguras, né? E consigam trazer o resultado que as empresas esperam dessas pessoas. Quer dizer, o resultado das empresas passa também por uma boa segurança fora daquele quadradinho que é a empresa, né? Sim. Até porque a maior parte das empresas tem time de venda ou times técnicos que estão na rua, né? E essas pessoas, ao dirigir o carro, elas, de certa forma, estão levando, como eu costumo dizer, uma pequena unidade da empresa, né? Ela está comandando uma pequena filial da empresa o tempo inteiro, com o adesivo da empresa e demonstrando os valores daquela empresa quando ele está dirigindo também. Eu fico até imaginando, às vezes, uma empresa que fala... por exemplo, que ela investe muito em programas ambientais, responsabilidade socioambiental, e aí eu tenho um condutor que, por exemplo, não respeita o rodízio, fura o rodízio o tempo inteiro. E aí eu falo que isso acaba impactando de forma negativa a ideia principal da empresa, que é vender a responsabilidade socioambiental. Ah, não tenha dúvida. E você chama esse profissional de... profissional motorista, foi isso que você me falou recentemente, né? Pois é, Aguinaldo. Você trouxe esse termo aí, eu achei muito interessante. Pois é, a gente
costuma se ouvir muito no trânsito, que são os motoristas profissionais, né? Sim. Então são aquelas pessoas que usam o carro como meio de sustento mesmo. O trabalho dele é dirigir. É esses motoristas de caminhão, motoristas de ônibus, taxistas, né? E aí eu falo que eu criei há um tempo atrás essa sigla, o profissional motorista. E quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que usam o carro como ferramenta de trabalho, ou seja, a empresa cede o veículo para ele para que ele possa executar a sua função. Ou então como benefício, né? Às vezes altos cargos de liderança recebem um carro da empresa para se deslocar. Então eu costumo chamar essas pessoas de profissionais motoristas. Né? E existe uma diferença, por exemplo, o cara ele se comporta diferente quando ele está com o carro próprio ou quando ele está com o carro da empresa? O Aguinaldo, recentemente eu tive uma discussão em relação a isso, que foi até bem interessante, que me surgiu a seguinte ideia. As pessoas deveriam dirigir o carro da empresa como elas dirigiam o carro dela, ou deveriam dirigir o carro dela como ela dirige o da empresa? E qual é a resposta? Eu não tenho dúvida que o comportamento da pessoa e o cuidado que ela tem com o carro da companhia tende a ser maior do que o carro dela. Mas você acha que é por causa daquele negócio de que aquilo que não é meu eu tenho mais cuidado e aquilo que é meu eu não me preocupo muito? Ou é em função do nome da empresa, do adesivo da empresa na porta? Eu acho que o que traz essa sensação de maior responsabilidade e cuidado para a pessoa está exatamente ligado a isso. Eu estou com o carro da companhia. E a companhia hoje que investe, que tem programa de segurança de trânsito, ela está cobrando esse resultado dessa pessoa. Então ela acaba dirigindo o carro da empresa, por exemplo, eu já vi casos assim, você pega um histórico de 24 meses, a pessoa não tem nenhuma multa com o carro da empresa, mas com o carro dela tem. Com o carro dela tem. Ela se reserva a não estacionar errado, por exemplo, com o carro da companhia. Mas com o carro dela, ela não tem esse cuidado todo. Só que se ela perder a habilitação com o carro da empresa, com o carro próprio, não vai poder dirigir da empresa depois, né? Então eu falo, a sua habilitação, ela não divide, sim. Ela não vai se dividir entre você profissional e você, o cidadão comum, vamos dizer assim, né? Então acho que o cuidado tem que ser o mesmo. E eu falo que, para as empresas de forma geral, o que a gente precisa pensar? É que o resultado da atividade principal dessa pessoa, que é venda, o técnico, ela está diretamente ligada à qualidade da direção dela. Né? Então a gente precisa tomar bastante cuidado com isso e tenho visto bastante empresas tomar mais cuidado com isso. Mas tem ligação direta com o resultado. Você sabe que a nossa área de atuação é diferente, né? Você trabalha muito com segurança e eu trabalho muito com empreendedorismo. Então, quando se fala em empreendedorismo, o que a gente vê é o inverso. É o sujeito cuidar do carro dele, não passa em buraco, deixa tudo limpinho, o carro da empresa não está nem aí, né? E você está me mostrando o contrário, que o sujeito ele não toma multa com o carro da empresa, mas toma com o próprio carro. É uma coisa complicada, é curioso isso, né? Pois é, então eu falo... Eu costumo dizer que, em geral, no nosso país, nós não respeitamos regras, nós respeitamos fiscalizações, né? E, de certa forma, a empresa é um agente fiscalizador do comportamento dessa pessoa quando está com o carro dela. Né? Então, às vezes, o carro tem instalado telemetria, por exemplo, eles fazem checklist para saber se o carro está em condições corretas ou não, então essa pessoa tende a ter um cuidado maior. Então, eu acho que a empresa ela exerce um pouquinho do papel de fiscalizador, isso acaba alterando o comportamento da pessoa com o carro da companhia. Para que você tenha uma ideia, a gente já teve casos, por exemplo, de pessoas com habilitação suspensas só com multas no carro pessoal. Né? E com o carro da empresa não teve multas. Agora, o que é dirigir bem? Dirigir bem é controlar bem o carro? Pois é, eu tenho feito esse questionamento com muita frequência, inclusive recentemente no Behavior Summit, né? Nós questionamos isso, né? Eu levei esse questionamento... Aliás, eu assisti o tempo todo. Exato, foi um belo evento, né? Esse dia. E aí eu falo que, por exemplo, você dirige bem, né? E as pessoas tendem a responder, sim, eu dirijo bem. Você fez essa pesquisa, inclusive online lá, né? Eu fui um cara que clicou sim, viu? Pois é. E aí, depois do que a gente separa o que é dirigir bem, e mais à frente a gente fala um pouquinho de o que é dirigir com segurança. Sim. Né? Então eu falo que o dirigir bem está muito ligado às questões técnicas, né? Ao controle do veículo. Então tem muitas pessoas que têm um belo controle do veículo, dirigem bem, né? Mas elas não dirigem com segurança. Né? Porque eu falo, a direção segura, o dirigir com segurança, ela está diretamente relacionado como você se comporta no meio. Né? E não como você coloca o teu carro no meio. Né? Então eu falo, você pega o teu carro e coloca ele na rua, você está dirigindo. Sim. Agora você interage com as situações ou com as pessoas que estão no meio e você está dirigindo bem. É bem interessante isso. Eu não sei se você já percebeu, provavelmente sim.
o comportamento de uma pessoa numa fila de banco e uma pessoa dirigindo, por exemplo, quando ela está na fila de um semáforo. Sim. Na fila de semáforo ela não tem nenhum tipo de preocupação se ela está cortando fila. Exato. Ela se vê até como uma pessoa prática, esperta, inteligente. Pois né? é. Estou cortando fila. Eu até falar uma situação, uma vez eu estava fazendo um treinamento com um nível de gerência e diretoria de uma companhia e uma pessoa me citou um exemplo assim, falou, pô, Sebastião, eu moro em um local que é uma via sentido único, né, e tem uma faixa de conversão à direita e uma que segue. Né? Essa à direita que vai fazer a conversão, você vai para o centro, e essa que você vai direto é bairro. Né? É o mesmo sentido, e essa via que você converte à direita também tem o mesmo sentido. De manhã, quando eu chego lá, por exemplo, nessa faixa que converte à direita, tem um monte de carro parado. Eu não entendo por que isso acontece. E aí eu pensei, quando ela me falou isso, será que é porque todo mundo está indo para o trabalho, né? De manhã, a faixa que vai para o centro vai ficar mais congestionada. Sim. E ela me disse o seguinte, acontece algumas vezes de eu trocar de faixa, né? Ir para aquela faixa que tem menos fluxo e chegar ali na frente e converter para a direita, né? E aí eu perguntei para ela, você fura fila então? Ela falou, não, os carros estão parados ali, aí eu converto para a direita. Eu falei, então você fura fila? Ela falou, não, os carros estão parados e eu troco de faixa e converto para a direita. E aí eu falei, pô, dentro de cada carro desse que você passou na frente, tem uma pessoa. E que por entender que ali congestiona, acordou mais cedo que você. Por que só você pode sair do último lugar da fila e entrar na frente de todo mundo? E isso é uma coisa interessante, essa educação no trânsito. Então vamos fazer um intervalinho que eu quero voltar justamente com esse tema da educação pessoal no trânsito. Feito? Vamos lá. Vamos ver o Cicobi aqui na volta com o Sebastião. A Cicobi Crediacil, que acaba de inaugurar agora sua unidade nova em Jundiaí, te convida a conhecer as instalações, o seu pacote de serviços dos mais variados tipos. Tudo que um banco tradicional tem, uma cooperativa também tem, só que a negociação e o atendimento são completamente diferentes. Vá até lá, é aquela que tem ali ao lado do Burger King, na 9 de julho, perto da Barão de Tefé, e procure o Rogério e diga que você conheceu aqui no Café Corporativo. O atendimento será diferenciado. De volta aqui ao nosso Café Corporativo, hoje com o Sebastião Souza, especialista em segurança no trânsito. Sebastião, você estava falando sobre o sujeito que corta a fila no trânsito, né? Eu lembro uma vez, bastante tempo atrás, eu estava em Santos e eu fui pegar a fila da balsa. E eu vi a fila ali, já tinha passado do momento onde eu tinha que entrar na fila, eu dei toda a volta, né, naquela avenida, não sei o nome da avenida lá em Santos, voltei lá atrás para poder pegar a fila atrás de todo mundo. E a hora que eu estava chegando para entrar na balsa, eu dei um intervalo, né, a gente fica parado, houve um intervalo entre o meu carro e o da frente, e alguém entrou simplesmente ali, parou ali e continuou na minha frente, né? O sujeito, ele realmente não tem essa sensação de que ele está furando fila, então? Aguinaldo, a percepção que eu tenho, e eu já li algumas teses de doutorado e mestrado, né, de artigos de conclusão de curso em psicologia que falam isso. Então, a relação pessoas, ela deixa de existir quando a pessoa está dentro do carro. Então, passa a ser uma relação carros. Eu até faço uma pergunta com muita frequência em treinamentos ou palestras, que é o seguinte: pessoas precisam respeitar carros? E aí a resposta quase que frequentemente é sim. Eu falo, não, pessoas não precisam respeitar carros, pessoas precisam respeitar pessoas. Sim. Né? Você não precisa chegar lá, o seu carro, tudo bem, que isso não é. Você precisa respeitar as pessoas. E como as pessoas somem dentro do carro, a relação passa a ser veículos e não pessoas, a pessoa acha que ela está passando na frente de um carro, ela não está passando na frente do Aguinaldo, que saiu mais cedo e que pegou o lugar na fila para cumprir o seu itinerário. Eu até, de certa forma, falo que a pessoa que faz isso, ela julga que o tempo dela é mais precioso que o tempo de todo mundo. Né? E isso é muito frequente no trânsito e andando na rua você não vai ver com frequência. Eu até uso um exemplo muito interessante, essa relação entre pessoas. Sei lá, se você está numa fila de elevador, esperando o elevador chegar, alguém chega e pisa no seu pé. E aí, quando você pisa no seu pé, você sente aquela dor, a pessoa, desculpa, eu falo, não tem problema, tudo bem, tranquilo. E às vezes você está dirigindo, a pessoa quase te fecha e você xinga a mãe dela, cara. Com relação uma relação diferente, né? Mais doentia, né? Você acha que o carro é uma armadura? Completamente. Ele dá uma cobertura
pro que nós queremos ser de vez em quando, né? E talvez seja por isso que aquela pessoa assim mais miudinha gosta de comprar um carro grande. Você acha que o carro tem a ver com a personalidade do motorista ou isso não tem nada a ver? Ele transfere a personalidade dele para o carro, no comportamento no trânsito. Eu prefiro enxergar dessa forma, né? É lógico que tem pesquisas que mostram, por exemplo, que algumas executivas preferem comprar SUVs, por exemplo, que isso, de certa forma, tira aquelas fragilidade que, teoricamente, a mulher tem frente aos homens dirigindo, né? Sim. Então, às vezes a pessoa faz uma escolha de um carro, talvez para suprir alguma fragilidade, né? Isso tem pesquisas e estudos que mostram isso sim, né? E eu falo que a gente veste o carro, né? Então, se você veste o carro, as rodas acabam sendo os teus braços, né? E é interessante, né? Você falou aí sobre isso e eu vejo que às vezes algumas meninas gostam daquele carro, uma cor mais forte, um carro vermelho, né? Com um pouquinho mais de enfeites, e os rapazes gostam daquele carro mais robusto. Então, aí me vem uma pergunta na cabeça: quem dirige melhor, homem ou mulher? Pois é, hein? Não estou querendo nenhuma rivalidade aqui, é só uma questão para a gente, com essa pergunta, a gente entrar num outro ponto. Ok. Eu costumo dizer que o que é dirigir bem, né? E o que é dirigir com segurança. Então eu vou falar assim, quem dirige com mais segurança, o homem ou a mulher? Né? Eu falo que o próprio instinto de maternidade, de preservação, está muito mais na mulher. Isso vai refletir na forma de dirigir? Claro que vai. Agora, um detalhe interessante, a gente tende a falar que a mulher dirige pior que o homem por questão técnica. Mas olha só, isso deve ter acontecido na tua família, mas é muito comum na família do Brasil, o pai libera o carro para o filho com 15 anos de idade, para a filha só depois que ela faz 18 anos e tira a habilitação. Sim. Agora, imagina o seguinte, uma pessoa que começa a fazer mais cedo, que começa a dirigir mais cedo, tecnicamente ela vai ficar melhor. Então, por estacionamento, tecnicamente. Tecnicamente, né? Agora, quando a gente fala para dirigir com segurança, aí o instinto de preservação, o cuidado, vai refletir completamente na forma de dirigir. E aí eu falo o seguinte, será que esse instinto de preservação, de cuidado que a mulher tem, né, é muito mais aflorado que o nosso? Não vai refletir na forma de dirigir? Claro que vai. E vai refletir na forma dos acidentes? Claro que vai. Então, se você falar quem dirige melhor, o homem ou a mulher, estatisticamente eu pegar número de acidentes e número de multas, com certeza as mulheres dirigem melhor que o homem, ou com mais segurança. Né? Talvez o homem ele consiga estacionar com mais facilidade porque ele tem mais aguçado a inteligência espacial. Isso aí tem muito a ver também. E a mulher ela tem a abrangência maior, né? Ou seja, então, um dos princípios para você dirigir com segurança é fazer uma boa leitura de cenários. Ler o cenário. Ler o cenário. E o homem é focado. E nós somos... o homem é isso aqui, pontinho, né? Parece burro, né? Isso. É aquela situação que você vai procurar aquela camisa no guarda-roupa, você olha, sua mulher fala, tá aí, você vai, cadê? Exatamente. E aí você não acha. Então, essa percepção da mulher, quando a gente fala para dirigir com segurança, vai influenciar diretamente. Ou seja, ela tem uma capacidade muito melhor de uma análise mais refinada do ambiente, vamos dizer assim. E eu gostei de um exemplo que você deu no Behavior, que foi no Behavior Summit, que você falou que se o sujeito não consegue estacionar naquela vaga, isso não é um grande problema, ele vai procurar uma vaga maior. Eu até falei no Behavior, né, que dirigir com segurança você precisa ter competência. Então, para dirigir, você precisa ter habilidade. Né? Recentemente eu vi uma definição muito legal do que é habilidade e o que é competência. Então, falou, a habilidade é a capacidade de executar uma atividade. A competência é você ter a capacidade de fazer uma leitura daquele ambiente e usar todo o recurso que você tem para fazer bem feito aquilo. Quando o sujeito toma uma multa, por exemplo, com o carro da empresa, e aí ele vai lá e fala assim, não, mas tudo bem, eu paguei a multa. Então quer dizer que não deu prejuízo para a empresa? Pois é, Aguinaldo, essa é uma outra discussão que a gente tem frequentemente em reuniões com clientes, né? Alguns clientes falam, pô, mas por que eu vou fazer um controle de multas, etc? Porque o cara paga a multa, né? O meu funcionário aqui que foi multado, o colaborador, ele paga a multa. Como é que vocês fazem o processo de indicação do condutor? Tem uma pessoa lá que é contratada da administração e ela faz esse trabalho. Eu falo assim, mas ela foi contratada para indicar multas? Não, ela é contratada para fazer outro trabalho, mas ela está indicando multas? Está indicando multas. Quanto é que custa o horário de trabalho dessa pessoa para indicar multas? Por exemplo, quanto custou quanto custou para a empresa no último ano os valores que ela desembolsou por causa de acidentes, né? Que são valores não planejados, né?
Seja a franquia do seguro, né? Ou a reposição do carro, a perda do carro naquele momento que não conseguiu atender o cliente. Sim. E aí eu digo o seguinte, uma vez eu estava discutindo com uma pessoa, eu falei assim, precisa cuidar da frota, né, como a gente fala, precisa cuidar do carro da empresa. Eu falei, não, cuidar do carro da empresa. Eu falei, cara, mas o prejuízo da empresa? Eu falei, não, o prejuízo é seu, porque toda vez que eu tenho um custo de manutenção não planejada, isso vai impactar no resultado da empresa, no lucro dela. E se você recebe participação de lucro, automaticamente você vai receber menos. Vai ser né? menor. Então, muitas vezes eu percebo que falta despertar nas pessoas o cuidado que elas precisam ter com a vida dela e com a segurança delas no trânsito, e falta também ela ter a percepção da dor de dono, né? Isso aqui é meu. Não Isso tenho aqui eu dúvida. preciso cuidar. E você vê que você fala uma coisa muito importante, né? Que é a capacidade da pessoa pensar como dono. Nós vamos fazer mais um intervalinho agora e a gente volta para arrematar aqui o programa nos últimos 1 ou 2 minutos, para a gente aproveitar um pouquinho mais aí do conhecimento do Sebastião, tá bom? Claro, vamos lá. Mais um intervalinho. A Cicobi Crediacil, que acaba de inaugurar agora sua unidade nova em Jundiaí, te convida a conhecer as instalações do seu pacote de serviços dos mais variados tipos. Tudo que um banco tradicional tem, uma cooperativa também tem, só que a negociação e o atendimento são completamente diferentes. Vá até lá, é aquela que tem ali ao lado do Burger King, na 9 de julho, perto da Barão de Tefé, e procure o Rogério e diga que você conheceu aqui no Café Corporativo. O atendimento será diferenciado. Mais cafeína hoje aqui no nosso Café Corporativo com o Sebastião Souza, especialista em segurança no trânsito. E a gente percebe hoje muitas empresas, Sebastião, muito preocupadas com o comportamento dos seus motoristas, né? Empresas de transporte coletivo, caminhões de uma forma geral, muito preocupados com o comportamento. É possível mudar o comportamento de uma pessoa? Aguinaldo, você sabe que dentro da pedagogia, eu sou pós-graduado em pedagogia empresarial, a gente discutiu muito sobre isso, né? E o aprendizado é um processo extremamente egoísta. E nessas discussões que a gente teve durante esse curso, né, a gente falava que a nossa obrigação é mudar a percepção da pessoa. Porque o comportamento quem muda é a própria pessoa. Ou seja, eu não quero mudar o comportamento, eu não vou chegar para o cara e falar, faça assim, porque ele já sabe que ele tem que fazer assim. Sim. Eu preciso de alguma forma mostrar para ele que dentro da minha ótica, da minha percepção, aquilo é importante ser feito. Sim. Então eu preciso criar mecanismos e forma de mudar a percepção. E a partir do momento que eu mudo a minha percepção, eu vou alterando meu comportamento. Ou seja, se ele perceber o risco que ele está correndo em ter uma direção não segura, que ele pode não voltar para casa, que ele pode, por exemplo, fazer falta para sua família, talvez ele mude o comportamento, é isso que você quer dizer? Eu tenho defendido muito isso. Então a gente está querendo mudar o comportamento das pessoas quando quem muda o comportamento é a própria pessoa. Então eu preciso mudar a percepção dela para que ela mude o comportamento. Então a pergunta que eu te faço é, você dirige bem dentro desse conceito de dirigir com segurança? Lembra que eu fiz essa pergunta no início? Você dirige bem? Enfim, este é o Café Corporativo. Nós estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram. Estamos aqui também no canal 25 e 525 da NET. Sebastião, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Aguinaldo. Muito obrigado. E na próxima semana estaremos aqui com segurança para mais um Café Corporativo. Café Corporativo, um oferecimento Cicobi Crediacil, uma cooperativa para chamar de minha. Não dá para você pegar o sujeito à força e aplicar a injeção nele. Eu acho que o caminho não é esse. O caminho é fazer campanhas como sempre foram feitas com todas as vacinas. O governo pode não obrigar. Vier um processo assim, você vai renovar o seu passaporte, você vai ter que mostrar o comprovante. Como é que você faz? Então é igual máscara. No começo, aí eu não vou usar esse negócio aí. Você não usa, não entra no supermercado, o que o cara faz? Acaba usando. Acesso a shopping para quem está vacinado. O shopping é uma instituição privada e ele pode definir isso se ele quiser. Você vai ter aquela minoria, talvez 5%, que não querem tomar, como não tomam nenhuma vacina, ok. Uma pessoa estar vacinada de alguma forma protege a outra. Então eu não sou a favor da obrigatoriedade, mas eu acho que é uma questão de ética. Tem a cisma, que vai ter muita gente tomando vacina, igual o cara faz exame de próstata, sabe? Ele faz e não conta para ninguém. Que assim que sair a vacina chinesa, senhor Maurício e senhor Aguinaldo
Aguinaldo serão os 2 primeiros da fila a tomar. Eu não acho mais nada. Você acabou de falar o que eu tinha anotado aqui para falar, olha aí. Eu vou ser a pessoa número 50.001 a tomar, porque 50 mil pessoas já tomaram com efeitos positivos e sem efeitos colaterais. Você provavelmente vai ser 50.003, né? Porque vai estar eu, o Aguinaldo e você. Quero só saber o que vai acontecer se nesse meio tempo, entre eu e você tomar a vacina, ele começar a espirrar. Ó, vocês vão estar discutindo essa questão da vacina por um bom tempo aqui no programa. Ele ficou no talvez. Aí Olha só para ser do contra. Eu falei que ele ia discordar de mim, ele foi do contra. Um concorda com bem à vontade, só no finalzinho, assim, tá? Atim! Deus me livre, sai daqui.